Olá, seja muito bem-vindo ao programa de toda a família brasileira. Bem-vindo ao Mesa Aberta. Eu, Carlos Santana, e também com vocês, Goga Reis. Boa noite, galera. Eu tô aqui para nós começarmos o nosso Mesa Aberta, aí, o nosso primeiro programa, a nossa primeira interação junto com vocês. Pedimos para vocês a colaboração de todos aí, nos entender aí, eu e o nosso amigo Carlos Santana, nossa equipe Mesa Aberta. Hoje estamos aqui para falar para vocês que é uma satisfação gigante, tremenda nossa, um sonho que está se realizando, nós estarmos aqui começando essa caminhada, nós todos juntos aqui, o pessoal do Mesa Aberta, e que seja o primeiro de muitos, né, meu amigão Santana? Muitos. Temos aqui uma equipe grande que está desenvolvendo esse Mesa Aberta, então nós temos André Rodrigues, Lucas Santana, nós temos o Renan também e o Leandro. Qual é o sobrenome de vocês, hein? Leandro Lumens. Lumens. Leandro Lumens, então eu não sabia o sobrenome do meu amigo. E também o Renan Brum. Renan Brum também. E como é que é o nome do meu amigo que eu conheci hoje? Tiago? Tinha que ser nome alemão mesmo, né? Só para me dificultar minha vida. Kellerman, é isso? Então, Tiago Kellerman, nunca mais vou esquecer, tá bom, Kellerman? Então tá, seja bem-vindo aí no núcleo aí do Mesa Aberta. E antes de mais nada, Goga Reis, eu gostaria que tu falasse um pouco dos nossos patrocinadores, os parceiros que permitem que esse programa continue e tenha muitos ainda desses programas para a família brasileira. Amém. Vamos lá então. Prêmios do Gordinho. Participe com confiança. Sorteios pela Loteria Federal. prêmiosdogordinho.com. Nós temos também a SilverPay, inovando pagamentos, silverpay.com.br. Take Place, marketing digital. Seu cliente vai chegar até você. takeplace.com.br. Nós temos também ali a Sete Logística, Agora Use Brechó, Renascer Celular, Salamon Sports, MR Veículos. São esses nossos colaboradores, mano Santana. Então, mais uma vez eu digo a você, seja muito bem-vindo, fique conosco, porque hoje nós possuímos hoje aqui neste Mesa Aberta um lugar com um debate que vai ser muito legal. Vai ter muito assunto sobre um assunto que é emergente na sociedade. Eu gostaria que você apresentasse os nossos convidados, então, a partir de agora, que eu acho que nós estamos com muita expectativa de todo o assunto que pode ser desenvolvido aqui nesse Mesa Aberta de hoje. Eu apresento eles com muito prazer, assim, conheci o Igor, né, numa venda, né, Igor? E numa venda a gente se aproximou para fazer uma coisa e acabou não fazendo, e hoje estamos aqui diante de outra que nós não tínhamos nenhuma possibilidade quando a gente se conheceu de acontecer, né? O Igor Bueno e a Ana Carolina Rodrigues Bueno, né, são um casal maravilhoso aí que tem um trabalho espetacular da causa nobre, onde ele tem livros, eles têm uns projetos sociais, câncer de mama, enfim, nós vamos debater todos eles aí. Queria dar boas-vindas para vocês aí. Queria dizer que é uma grande honra do Mesa Aberta receber vocês aqui com nós aqui e nós poder desenvolver essa conversa aberta, essa mesa aberta com vocês. Assim, é um prazerzão estar com vocês aqui mesmo. Obrigado, Goga e Carlos. O prazer é todo nosso, né? A gente está muito feliz aqui, né? Foi muito bem recebido. Profissionalismo 100% aqui. Total. A gente tem plena certeza que esse projeto vai muito longe, vai ser uma bênção assim, na vida de todo mundo que assistir. E a gente agradece muito a oportunidade de poder conversar um pouco, né, sobre o que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos anos, né, nossos projetos. Estamos aí à disposição para conversar. Com certeza, muito obrigada pelo convite, pessoal, pela equipe toda que nos recebeu super bem. Tem café. Tem café. Amém. Os fundadores, então, da Causa Nobre, uma iniciativa privada que desenvolve negócios que geram um impacto social, né? Então, acho que o Goga tinha uma primeira pergunta que faz muito sentido, assim, dar o pontapé inicial a todo esse assunto que a gente tem no Mesa Aberta de hoje, né? Aonde surgiu Carol e Igor? Começar
começa pelo começo. Do início. Da onde vocês se conheceram, depois da onde surgiu essa ideia, como é que vocês desenvolveram para fazer essa ideia hoje estar onde ela está e aonde ela está indo, que a gente sabe que já não é mais só o Brasil, faz parte disso, né? Então, como é que começou isso? Explica para nós aí como é que começou. Tá, vamos lá então. Literalmente do começo, né? Alguns anos atrás, aí em meados de 2018, eu fui a Portugal. Tinha um sonho de conhecer Portugal. E aí pausei vários projetos aqui do Brasil e fui. Fui com a mochila nas costas, uma câmera. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem, para ver o que ia dar lá, né? E aí eu fiquei 3 meses lá em Portugal. Trabalhei bastante lá. A minha formação original é no marketing, na comunicação. Então eu fui e fiz trabalhos lá. Eu também já fui músico. Músico a gente nunca deixa de ser, na verdade, né? Então também fiz umas coisas lá. Foi muito legal. Fiquei 3 meses lá. E muito bem, voltei. E aí quando eu voltei, eu conheci a Ana. Já logo nos primeiros dias de volta, assim, a gente se conheceu, né? Amor à primeira vista? Sim, voltou só pra me conhecer, né? Voltei pra conhecer. E muito bem, na época eu ainda trabalhava, né, com marketing, com comunicação e eventos e tal. Mas, ao mesmo tempo em que a gente ia se conhecendo, né, e ficando junto, entrando num relacionamento mesmo, eu sempre ia compartilhando as coisas que eu queria fazer, né? Eu sempre fui muito de pensar coisas loucas e tentar e dar errado e fazer de novo, sempre muito criticado às vezes, né? Por ter uma dificuldade assim de seguir uma linha óbvia assim, né? De arrumar um emprego, trabalhar, criar uma carreira e tal. Nunca fui muito assim. E aí comecei a seguir um fluxo. Exatamente. E aí comecei a vender o peixe para Ana, né? Das coisas que eu queria fazer, projetos e tudo mais. E aí ao mesmo tempo em que a gente começou a ter uma história junto como casal, a gente quase que ao mesmo tempo começou a ter uma história junto de trabalho, de propósito. E aí começou a história aí, sabe? Começou o nosso relacionamento e ao mesmo tempo começou a nossa caminhada empreendendo, né, os nossos projetos que foram crescendo aos poucos e hoje são o que são. Mas foi assim, né, da gente ter entrado numa sintonia muito grande, sabe? E até já é uma dica que eu posso dar, ou não sei se chamaria de dica, mas uma coisa que eu posso constatar, um testemunho, né? E a pessoa que está do teu lado faz total diferença na tua caminhada. Então, uau, cara, é uma coisa que tu não pode errar, cara. Tu não pode errar. É uma das, né? Tem várias. Mas uma das paradas que tu não pode errar é a pessoa com quem vai estar do teu lado. Se tu errar nessa, meu parceiro, vai dar ruim. Tu vai ter problemas, né? E aí eu tive muita sorte que eu acertei, né? Arrasou. Acertei 100%. Tô aqui ouvindo aqui. E tudo que a gente já fez até hoje, nesses anos, tudo se deve a isso, sabe? A essa parceria que começa primeiro no pessoal, né? Na parceria mesmo, sabe? De fechar realmente propósitos. Porque se um quer ir por um lado e o outro já não tá muito afim, não vai dar certo, a coisa não vai fluir, sabe? Então eu agradeço muito a isso. Acredito muito o nosso êxito nas coisas nisso, sabe? A gente trabalha junto em tudo e a gente tem essa rotina muito tranquila, sabe? A gente não tem problema nenhum com isso. A gente consegue trabalhar como equipe e até meio triste assim quando a gente ouve e vê assim um casal, um querendo fugir do outro nas suas rotinas, assim, sabe? Eu acho isso triste, porque ao meu ver é falta de algumas coisas, sabe? E graças a Deus não é o nosso caso. A gente consegue trabalhar nas coisas, em todos os projetos, devido a essa sintonia, assim, sabe? Então eu sou muito feliz, muito grato por isso. Total parceria, né? Parceria mesmo. Assim. São quantos anos se mistura, então dá pra gente ver que se mistura relacionamento, né? Casal,
com o projeto, então. Total. Então dá para dizer que o projeto nasceu com o relacionamento de vocês, o relacionamento nasceu, na verdade, por conta de que vocês viram que estava casando tudo, assim. Exatamente. O minds de vocês, para onde vocês se projetavam, estava indo para o mesmo lugar, é isso? Sim. Quando a gente se conheceu, a minha formação também é em comunicação, marketing, também atendimento ao cliente, na área da aviação, como comissária de bordo também, eu sou formada nisso. E eu também, junto com ele, sentia falta de algo a mais. Naquela vontade de levantar da cama, digamos assim, pela manhã. E por esse talento que a gente tinha em comum na área da comunicação, do marketing, a gente começou a criar projetos que teriam algum impacto. Ou seja, nossa primeira ação juntos, sem sermos sócios, sem nada antes disso, foi criar uma ação de marketing para ter recursos para doar uma cadeira de rodas para um lar de idosos. Então, essa foi a nossa primeira ação em conjunto. E deu certo. Tanto deu certo que a gente conseguiu 2. E para nós isso foi... Nossa. Foi o despertar, assim, sabe? A virada de chave que faltava naquele cumprimento do nosso propósito, sabe? E ali a gente viu, opa, tem coisa aí para fazer. Dá pra unir as duas coisas, exato, o profissional, o social. Até na época, a gente ainda se posicionava muito por minha culpa, digamos assim, né? Como agência de marketing, né? Porque era o que eu sabia fazer, assim, né? Ainda estava na agência de marketing? Era uma agência de marketing. Então, a coisa foi ficando meio confusa, assim, né? Porque era marketing. Só que a gente começou, a gente vai oferecer os serviços de marketing e vai pegar essa grana e vai fazer tal coisa. Mas a gente tinha muito claro na cabeça o que era, mas a gente ainda não sabia colocar para fora isso, não sabia comunicar. E até hoje a gente está construindo ainda essa forma de comunicar. Mas na época a gente sentia, né, como a Ana disse, essa coisa, já sabia exatamente o que era, mas ainda não sabia como lapidar e mostrar para as pessoas. Mas a gente estava já fazendo, estava colocando em prática. Então, essa ação das cadeiras de roda, para nós, assim, foi uma coisa, olha, a gente fez o que a gente sabe, coisas que a gente tem expertise, e a gente usou para um fim que a gente queria. E, na verdade, a Causa Nobre, ela é isso até hoje. Não é nada além disso. A gente faz coisas que a gente sabe fazer, usa os nossos talentos, e no final, lá na ponta, precisa gerar impacto social em alguma causa, em alguma coisa importante. Ou seja, para curar ou amenizar alguma dor do mundo. É simples assim. É muito amplo, mas ao mesmo tempo é simples, né? Porque o objetivo ele é bem fácil de entender. E da onde veio essa ideia assim, do autismo? Da onde surgiu essa ideia de vocês trabalhar com isso e escrever o livro da forma que é, entendeu? Explica para nós aí da forma que vocês escreveram o primeiro livro, né, ir até as pessoas, escutar a história e vocês escrever isso, da onde surgiu essa vontade pelo autismo? Bom, indo lá atrás, assim, depois da cadeira de rodas, a gente teve a ideia, a gente é bem assim, a gente tem a ideia, a gente quer fazer acontecer ela, inicialmente, de fazer um livro contando diversas histórias de pessoas, assim, o nome era Degraus Acima. Nós lançamos esse livro, foi uma bênção assim, na vida das pessoas também. E nós somos convidados, por conta desse primeiro livro, para escrever um livro sobre câncer de mama, contando histórias de mulheres que viviam câncer de mama, tinham recebido diagnóstico, algumas que já tinham vencido o câncer também, e outras que estavam enfrentando naquele momento. Então, foi um projeto bem forte, bem impactante na nossa vida. Eu mudei como pessoa completamente depois desse projeto. De conversar com a mulher ali na tua frente, sabe? Ela te contando como for receber aquilo. E esse foi também um divisor de águas para a gente entrar mais a fundo ainda em causas. Depois desse projeto, que era o Lenços da Esperança, o nome do livro, saiu no Jornal do Almoço também, foi bem legal, bem importante para a gente. A gente pensou assim, gostamos, é isso mesmo que a gente vai fazer. E agora, qual causa a gente vai trabalhar agora?
E daí, por causa daquele primeiro livro que a gente fez antes desse livro do câncer de mama, nós tínhamos uma amiga, a Mainar, que ela se formou psicóloga para oferecer um melhor tratamento para o filho dela autista. E aí a gente percebeu, vamos falar sobre autismo. Coisa que nós não sabíamos exatamente como era o autismo. E nós entramos nessa jornada como leigos, como aprendizes dessa causa. Que foi lá há 5 anos atrás que nós começamos a aprender sobre autismo. Por causa dessa amiga nossa. E foi aí o pivô desse projeto. Por causa de uma amiga. E aí até assim, né? A gente partiu literalmente do zero, né, nesse projeto. Porque a nossa intenção era dar voz para outras pessoas. Elas que tinham algo a falar sobre o assunto. Mas voltando, né, à premissa da causa nobre, que é fazer as coisas que a gente tem competência e gerar impacto social. A gente sabia fazer livros. A gente não sabia falar sobre autismo. Mas fazer livros a gente sabia, de ponta a ponta. Tanto é que até hoje, tudo que tem nos nossos livros é a gente que faz. Desde o design, diagramação, tudo. A gente só não imprime, mas o resto tudo a gente que faz. A gente manda para a gráfica imprimir. E aí a gente começou a buscar essas pessoas. A gente foi buscar pessoas para falar sobre autismo. Então, a nomenclatura, né, de aprendizes cai muito bem, porque a gente realmente não sabia nada. E a gente ia aprendendo com essas pessoas, mas a gente abria espaço para elas. E aí a gente foi atrás de mães, de pais, de autistas, de profissionais. Isso no primeiro livro? No primeiro livro. Isso. Profissionais da área da saúde. Faz quanto tempo esse primeiro livro? 5 anos. 5 anos. Foi bem no início, né, do nosso projeto. Né? Tinha feito o livro do câncer de mama. Isso, e já foi o outro em seguida. Uhum. E aí, esse foi o terceiro livro que vocês foi o terceiro. Sim. E a gente foi começando a fazer coisas paralelas, né? A gente não fazia um para depois fazer outro, né? Tanto é que a gente fez outros livros sobre outras coisas ao longo dessa caminhada. Quantos livros vocês já escreveram? Acho que a gente já está chegando no 10º livro. 11º. Entre e vocês são noob, são Oi? iniciantes, vocês são noob, então. Noob é meu filho que fala, tá? Que diz que é iniciante quando joga um jogo novo. Vocês acham que são iniciantes? Pode-se dizer que sim, né? Eu não sei qual é o parâmetro, né, para medir isso, mas... Eu estou tentando escrever uma redação até agora. No nosso caso do Diário Azul, a gente teve uma função muito mais de trazer essas pessoas, né, para que elas falassem. E aí, claro, a gente pegava a fala delas e transformava num texto, transformava numa história para poder montar o livro. E a gente fez o Diário Azul, uma jornada através do autismo, que é aquele cara ali, o mais branquinho ali, a primeira edição. E aí nós lançamos ele, e ele imediatamente esgotou as cópias que a gente fez, porque a demanda foi muito grande, assim, sabe? E a gente acabou descobrindo que não tinha nenhum livro parecido no mercado. E isso ainda é nos dias atuais. Não existe um projeto similar ao nosso. Vocês podem procurar, não vão encontrar. Com histórias, relatos reais, de diversos ângulos, de diversas formas diferentes de abordagem para o autismo. E aí o livro esgotou muito rápido, assim. E quando esgotou, a gente viu que tinha que fazer o segundo, porque a demanda era muito grande, tinha muitas famílias, muitas pessoas querendo, e tudo muito rápido, assim, muito intenso. E aí a gente lançou a segunda edição. Trabalhamos a segunda edição e a gente enfrentou a pandemia no meio do caminho, né, entre um livro e outro. Eu lembro que a gente estava ainda se recuperando da Covid, entregando livro para as pessoas, vendendo os livros e tal. Eu fiquei 1 ano sem olfato por causa da Covid, 100% sem olfato, assim, nada. E sequelado, falta de ar e tal, né? E a gente entregando livro, vendendo livro e indo para uma próxima edição. E aí a gente fez a segunda edição, que é aquele ali, o mais azulzinho ali. E aconteceu a mesma coisa. A gente lançou, fez lá o lançamento, muito lindo, maravilhoso, e ele esgotou rapidamente. Tanto é que a gente tem meia dúzia de cópias deles ainda. Foi o que sobrou, no caso, né? As nossas pessoais, assim. E aconteceu a mesma coisa. E aí a gente viu que teria que fazer a terceira edição. E aí foram passando os anos, né?
mais ou menos 1 ano cada um leva para ser feito. A gente fez a 3ª edição. Agora me conta uma coisa, dentro do livro, o Diário Azul, o terceiro também é Diário Azul? Uhum, Diário Azul. Dentro desse, o que contém dentro do livro, ele fala sobre relatos de familiares, de mães, de pais, das crianças. Primeiro, assim, fala para nós qual é o conteúdo que a gente vai encontrar dentro dos livros, já que a gente já está falando dos livros, né? Uhum. Então, qual é o conteúdo que a gente vai encontrar lá? Dá um resumo para nós. Bom, o Diário Azul, ele é um livro onde a gente conta histórias reais de pessoas que vivem o autismo. Dentro delas são mães, pais, autistas adultos e crianças que escrevem, profissionais da área da saúde, da educação e também do meio público. Então, cada um traz a sua versão do que ela vive o autismo. Porque o autismo ele é diferente para cada pessoa, para cada família. O autismo ele é um espectro muito grande. Então, cada autista é diferente. Por isso que é um assunto bem complexo de se falar, de se abordar. Então, a gente trouxe a perspectiva dessas pessoas, desde o autismo. Deles, exato, sim. E como é que foi a escolha dessas famílias? Como é que foi que aconteceu? Foi indicações? Sim, foram indicações também de pessoas de mais confiança. Nós fazíamos uma entrevista com essas pessoas para conhecê-las, né, antes. E ali nós vamos encaixando as histórias conforme a demanda do projeto também. Né? Então, desde a história de uma criança de 9 anos que escreveu a sua visão dela mesma sendo autista, de uma adulta autista que descobriu o seu diagnóstico já com 40 anos de idade. Olha só. Então, ele é um livro bem diversificado, ele é um diário mesmo. Ele conta histórias desde o menor até o maior, sabe? No maior até em questão de idade também. Explica para nós, assim, muitos não sabem, né? É o TEA, né? O transtorno do espectro autista, né? Isso. E tem o TDAH. Então, muitas pessoas não, inclusive eu, não sabem identificar ou não sabem qual é a diferença, ou às vezes mistura as duas nomenclaturas porque não sabe o que é uma e o que é a outra. Então, fala um pouquinho para nós, assim, da diferença de um para outro. Bom, o TEA é o transtorno do espectro autista. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São duas coisas diferentes. E aí que a gente entra na complexidade. No autismo e no TDAH, são transtornos do neurodesenvolvimento. Não é uma doença. Não é algo que tu adquire. Tu nasce com aquilo. Uhum. E tu é diagnosticado conforme tu vai percebendo as comorbidades dessa... Ele tem níveis. Isso, tem níveis. Também no TDAH também tem suas diferenças. No transtorno do espectro autista, a pessoa ela tem dificuldade em 3 coisas, geralmente. Que é na comunicação, na socialização e também no comportamento. Então, esses 3 pilares. O que seriam esses 3 pilares? Dá pra gente notar alguma coisa de diferente? Sim, na questão, falando assim, no principal, que a gente percebe mais, assim, que é o mais simples, digamos assim. No comportamento, dependendo do nível do autismo, a pessoa tem algumas peculiaridades. Lembrando que todo autista é diferente. Então, não quer dizer que todos os autistas são iguais naquela comorbidade. Até mesmo tendo o mesmo grau de autismo é diferente um do Sim, outro. Exatamente. Então, algumas características, nivela, né? Assim, é bem complicado, bem difícil. Bem difícil nivelar, né? Até eu poderia dar alguns exemplos, né, em relação a isso, para ilustrar um pouco, né? Eu digo assim, ilustrar um pouco, porque isso não é uma regra. Como a Ana falou, a gente está falando de um espectro. O que é um espectro, né? É algo grande, é algo vasto. Onde um autista pode ter uma característica e o outro não ter essa característica. Por isso que o diagnóstico é tão importante que seja feito por profissionais sérios e por um grupo multidisciplinar, que vai avaliar aquela pessoa, vai gerar diagnósticos. E até já aproveito para dizer, né, que o diagnóstico ele é um diagnóstico clínico. Tu não faz nenhum tipo de exame laboratorial para saber se tu tem autismo ou não, né? Então é avaliação,
é investigação para saber. Mas, por exemplo, na parte do comportamento, a gente pode ter comportamentos repetitivos. Isso é uma característica que pode acontecer, né? As chamadas estereotipias também, forma de se movimentar, forma de estar em algum lugar. Isso acontece muito na fase infantil, né? Criança, bebê, enfim. Na parte da socialização e da comunicação, muitas vezes, e eu sempre digo muitas vezes, porque não é sempre, né? O autista pode ter dificuldade de socialização, de interagir com grupos, de fazer amigos, enfim, ou de conversar, né, de se comunicar, ou até mesmo de manter um contato visual. Ele pode, daqui a pouco, desviar o olhar. Então são várias peculiaridades, né, que ficam mais evidentes nesses 3 pilares. Mas não é só isso, porque existem outras questões também, existem outras comorbidades. Até comorbidades digestivas, por exemplo, né? Então, digestivas? Sim, também. Muitas vezes o autista tem problemas digestivos, né, associados ao autismo, que são as comorbidades que acompanham o autismo. Então, por isso que é uma investigação multidisciplinar, porque precisa de um psiquiatra, mas pode precisar de uma nutricionista, de uma fono, de um psicólogo. E fazendo tudo isso aí, tem uma melhora na... Sim. O que até bem importante a tua pergunta, porque o que acontece? O autismo, ele não é uma doença, logo ele não tem cura, né? Porque ele é uma doença, ele é um transtorno. Então, quando a gente fala em melhora ou tratamento, a gente sempre está se referindo às características e aos sintomas que aquela pessoa apresenta. Por exemplo, o autista, aquela pessoa tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, de socializar. Então pode ser trabalhado com N terapias essa habilidade, dele conseguir pelo menos ter uma melhora nessa área, de poder interagir, né, para ter uma vida social, enfim, trabalhar, enfim, né, por aí vai. Em outras questões de habilidades motoras também, pode ser trabalhado, a questão de fono, de nutri e outras áreas também, sabe? Então sempre se atua nos sintomas. Nunca, quando se fala em tratamento, né, nunca a pessoa fez um tratamento para autismo e foi curado. Isso não existe, né? O autismo, ele é para a vida toda. A pessoa nasce autista e vai sempre ser autista. É um gene, o autismo, ele é um... Como é que eu vou fazer essa pergunta? O que causa o autismo? O autismo, assim. Eu nasci com autismo, o que eu tenho de diferente da pessoa que não nasceu, assim? O autismo, ele é um assunto que sempre existiu, porém ele ainda é muito novo. Ele está começando a ser mais estudado hoje em dia, graças a Deus. Porque não se sabe exatamente o que causa o autismo, mesmo tendo vários estudos. Mas o número cresceu bastante, assim, de crianças, né? Isso é um outro tema que a gente pode já conectar, já, que é uma boa pergunta, ótima pergunta, aliás. Porque o autismo... Você posso responder essa? Já conectar, né? Senão vamos brigar aqui, né? Agora vocês estavam falando. Depois daquela declaração de amor no começo. Pensa o autismo, ele vem, né, no pressuposto de uma ordem genética mesmo, né? Como a Ana disse, a pessoa nasce com autismo, mas tu não... nasceu com autismo porque fez isso, porque a mãe tomou aquilo. Não, isso não existe. A mãe era usuária de entorpecentes? Não, o que se tem hoje na ciência, né, nos estudos, que é defendido, é que o autismo, ele tem uma ordem ali genética, que pode ser amplificado, né, ampliado ali os seus sintomas pelo ambiente. Ou seja, se a criança nasce, é autista, e nada for feito, ela não vai desenvolver nas áreas de vida, né? Vai ter muitos atrasos, muitos problemas. Mas quanto mais cedo for
né, atuado ali naquela pessoa, né, com tratamentos, com terapias, ela vai poder se desenvolver mais. Agora, conectando com a outra pergunta, né, do número de pessoas com autismo, uma coisa que deve ser levada em consideração também é que há pouquíssimo tempo atrás nem se usava a palavra autismo. Eu acho que nós aqui regulamos, né, mais ou menos a idade lá, nosso tempo de escola, nosso tempo de escola e tudo mais, a gente não foi ensinado nada sobre autismo. Zero. Ninguém falava, né? Ou seja, é algo muito novo. A gente ainda está num momento engatinhando. A gente está numa fase que tudo é muito recente ainda. Não, é que assim, ó, teve uma época quando a gente via o guri brincando, aí olhava assim e dizia, bah, mas o guri não descansa nunca, só faz arte. Esse guri aí é hiperativo. Então a única coisa que você falava de uma criança é que ela era hiperativa. Como se você diagnosticasse que ela teria uma anomalia, né? Sim. Então a única coisa que se falava no assunto era sobre isso, que a criança era hiperativa. Esse é um exemplo. Não é verdade? Hoje o que a gente vê bastante do autismo é o Marcos Mion, né? E ele com o filho dele, ele é um cara que hoje se envolveu assim falando, mostrando o filho, do abraço que não abraçava, que ele, né, com tratamento, né, abraçando, hoje o guri abraça, né? O que a gente vê mais, pelo menos o que eu vejo assim, né, é o Marcos Mion fazendo esse trabalho. Ele levanta essa bandeira, né, e ele é um exemplo de outra causa do porquê que se conhece mais e tem mais casos de autismo. Porque as pessoas estão entendendo mais sobre o que é autismo. A informação sobre o autismo aumentou muito graças às redes sociais, graças às pessoas entenderem que o autismo ele tem tratamento, não rejeitarem que o seu próprio filho ou ela mesma possa ser autista também. Então a informação sobre o assunto é o maior causador, entre aspas, assim, de ter aumentado os números. Ao invés da criança ou do adulto ser rejeitado, assim, não, ele é estranho, não vamos falar com ele. As pessoas já olham com um olhar diferente. Olha, essa pessoa pode ser autista. E assim, a gente tem um exemplo na mesa, né? O Diário Azul é um exemplo também de uma ferramenta que faz as pessoas se darem conta que o autismo existe. Tanto é que eu presenteei o Diário Azul para amigos meus e eu tive retornos de amigos meus no tempo do colégio, assim, do pessoal me respondendo, eu vou investigar para ver se eu não sou autista, porque eu estou me identificando com várias coisas aqui. Então, isso é uma causa. Outra causa que deve ser levada em consideração também é o aumento de profissionais qualificados para falar e diagnosticar e entender de autismo, porque isso é outra coisa que há pouquíssimo tempo também não tinha. Inclusive, nas universidades, às vezes nem é falado de autismo. As pessoas, os profissionais, têm que fazer cursos de especialização. Então isso está mudando também. Então são várias coisas, né, que a informação tem chegado mais forte nas pessoas e faz com que aumentem os casos, porque as pessoas estão buscando mais. Antigamente havia muitos casos de crianças e aí depois adultos que cresciam, né, que passavam a vida dentro de um quartinho, acorrentado na cama. A gente tem relatos até hoje de crianças amarradas na cadeira, não, sabe? Então, isso tem diminuído, mas antes... Isso fala no livro? Em alguns relatos, sim. E a gente vai ter no próximo livro. Amarrado? Sim. Isso vai estar no próximo livro. A gente tem relatos assim. Mas isso cria um impacto negativo, assim, já naquela pessoa que tem esse transtorno, sim, muito maior, né? Total, né? Porque assim, da mesma forma que você tenta desenvolver esse ser humano para que ele tenha mais saúde ao longo da sua vida, também esse tipo de evento na vida dele provoca um impacto negativo que isso pode também dificultar também, né, a vida dele social, tudo, né? É um prejuízo irrecuperável, né? Porque um ano perdido tu não recupera mais, né, aquele ano perdido, principalmente naquele momento onde ainda se é criança, se é jovem, que ele está
naquela... Desenvolvendo mais, né? Neuroplasticidade. Exatamente. Fundo. Tá absorvendo tudo, tá aprendendo. Então, se tu perdeu ali 1 ano, tu não recupera aquele 1 ano, né? E aonde entra tudo isso nas empresas, escolas, igrejas, o trabalho de vocês, aonde entra isso daí? Como é que vocês conseguem penetrar nesse meio profissional, né, com o Mundo Azul, com essa história de vocês, com toda a causa nobre ali junto ali? Tá. Eu vou começar e aí a gente vai, né? Porque é uma pergunta que... É uma pergunta boa essa, né? Essa pergunta entrou com tudo, assim, porque é a essência do nosso trabalho. Lá atrás, a gente, quando estava ainda pensando, né, o que ia fazer da vida, a gente ficava pensando assim, a gente mantém nosso trabalho convencional e cria aqui uma associação, né, uma entidade. A gente estava se descobrindo, né, aquelas questões filosóficas, né, sobre o que ser, como fazer nosso trabalho. E aí a gente começou a identificar e viu que a gente ia funcionar melhor se nós fôssemos uma empresa e nessa empresa a gente conseguisse gerar os impactos sociais que a gente tinha, né, como realização pessoal. Muito em função de entender que se fosse uma empresa, a gente ia poder trabalhar 24 horas por dia naquilo ali. Então não ia ser com o tempo que sobrasse ou com o dinheiro que sobrasse para fazer alguma coisa. E a gente também identificou que esse era um desafio, e ainda é um desafio muito grande no terceiro setor. Criam-se as ONGs, as associações, e o grande desafio do terceiro setor é justamente esse. É capitalizar, é conseguir recursos para fazer ações. Então, muitas vezes, até grandes projetos, né, projetos bem bons, assim, acabam parando ou não indo para frente porque falta recurso. E aí a gente pensou, bom, se nós formos uma empresa, nós vamos ter essa lógica de negócio normal, como qualquer outra empresa, mas a gente vai ter a premissa lá, né, a perninha, digamos assim, do impacto social. E aí entrou a causa nobre e a gente mudou tudo e criou a causa nobre, com essa ideia de poder ser o nosso trabalho e a gente poder atuar todos os dias, né, sem férias. A gente, como a gente falou no início, né, a gente mistura totalmente assim, a nossa vida pessoal, não existe essa distinção para nós, e não faz sentido na nossa cabeça esse negócio de vida pessoal, vida profissional. A gente tem a nossa vida, e a nossa vida o tempo todo é pessoal e profissional. A gente está 24 horas pensando nos nossos projetos, e a gente pode fazer isso daí, porque é o nosso trabalho. Então a gente já partiu daí, sabe, com essa garantia, com essa segurança. A partir daí a gente começou a pensar em formas, né, de transformar isso em produtos que cumprissem com esse papel. E o livro é um ótimo exemplo disso. Porque, por exemplo, o Diário Azul, qual é o grande impacto social do Diário Azul? É levar informação para as pessoas. Porque o primeiro passo para gerar inclusão na sociedade é informar a sociedade. São livros informativos, então, isso? Exatamente. Uhum. Tem a missão de educar as pessoas, de orientar, de informar. A partir daí, tu começa a incluir pessoas. Tu não tem como incluir sobre algo que tu nunca ouviu falar. E vocês têm relatos ou testemunhos de pessoas aí, depois de ler os livros de vocês, dizer, olha só, foi muito gratificante, porque eu descobri em mim que eu tenho um transtorno. Então, diariamente. Eu me identifico. Diariamente. Então deixa eu te falar então de algo que aconteceu hoje. Pega o áudio. Eu só não vou mostrar o áudio. É inédito? Inédito, é. Olha só, gente, é inédito, hein? Só não vou mostrar o áudio porque eu teria que trabalhar ali a voz, né, da pessoa para preservar a identidade dela. Mas olha só o que aconteceu. Um dia, há anos já, uns 2 anos atrás, a gente pegou um Diário Azul, acho que foi o primeiro, o segundo, não sei, e a gente deixou no shopping, Canoas Shopping, um lugar lá que tu deixava uns livros lá pra pessoa pegar, tirar e tal, deixava lá pra doação, sabe? Que estratégia, hein? Daí a gente, vamos deixar um livro nosso aqui, vamos, a gente deixou lá. Passou o tempo, passaram-se os anos, né? E hoje,
a gente criou um grupo no WhatsApp para pessoas, famílias atípicas, um outro projeto que a gente vai falar depois sobre ele, mas é um grupo no WhatsApp, que está entrando pessoas direto ali. E aí eu chamo uma por uma e me apresento. Eu sou o Igor da Casa Nobre, nossos livros aqui e tal, o objetivo é esse, tal. E aí uma dessas pessoas me mandou um áudio e disse assim, eu tenho esse livro. E esse livro, uma vez, eu peguei no shopping. Eu estava desesperada com meu filho, porque o meu filho estava fazendo adaptação em escola ainda. E eu, enfim, estava com problemas pessoais de ordens diversas. Nossa. E eu cheguei desesperada no shopping e eu achei esse livro. E esse livro foi muito bom para mim, me ajudou. E eu achei esse livro e vi que era um sinal de Deus e comecei a chorar, sabe? E assim, cara, isso foi muito forte. Porque eu ouvi esse áudio e eu também chorei isso foi hoje, agora de manhã, sabe? E eu falei assim, mas quem vai chorar vai ser eu agora, eu que tô chorando aqui. Ela assim, pois é, eu cheguei desesperada lá e eu tenho certeza que isso foi um sinal de Deus mostrando que, calma, porque tem outras pessoas, outras famílias, sabe? E aí eu até mandei pra ela, falei assim, é por isso que a gente trabalha. Vale a pena. Essa é uma das coisas que vocês ficaram sabendo. Isso. Sim, exato. uma entre centenas eu acho que a isso gente aí já vale ouviu. muito mais de qualquer outra coisa, né, cara? Sim. O testemunho vindo assim, E daí, vivo disso. Exatamente. Aí as pessoas dizem assim, mas o que o livro faz assim, de bom para as pessoas, sabe? Cara, daí eu começo a lembrar de histórias. E hoje teve essa história, sabe? Hoje foi um exemplo. Mas a gente já teve várias, assim, entende? De pessoas que começaram a ler o livro e foram buscar o seu diagnóstico. Ou tiveram uma ideia de criar uma associação. Então, assim... Ou não sabiam o que assim? fazer também, depois de receber o diagnóstico do filho, também. Ou E até conheceram um profissional e foram E atrás. até se sente mais acolhido, sabia? Não é só comigo. Uma não, rede entendeu? de apoio, exatamente. Uma rede de pessoas que vivem aquilo ali. Então, cara, isso já pagaria nosso trabalho, sabe? De uma maneira muito grande, assim. Ou seja, ele cumpre um papel, ele cumpre um impacto, ele gera um impacto social muito grande. Agora, assim, da mesma forma que pode gerar um impacto positivo, já aconteceu de gerar impacto negativo? Já. Alguém que não entende que, sim, vocês têm uma empresa, mas a cereja do bolo é a satisfação daqueles que vocês atenderam, mas essa pessoa que gerou o impacto negativo, ela não entende isso, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui, mas pode ser outra coisa, né? Mas eu deixo para vocês explicar para nós se já aconteceu com vocês. Boa, Um deles, né, que já vários, né? Porque quando tu faz alguma coisa boa, sempre tem algo para tentar te derrubar, independente do que seja, né? Então, uma delas também, no nosso caso, nós não temos filhos ainda e nós não temos nenhum caso de autismo na família. Então, a gente se apaixonou pela causa, a gente vive ela diariamente com autistas, com as mães, com os pais, e a gente vai trabalhar esse assunto para sempre, né? Assim como o autismo é para sempre, na nossa vida também vai ser, independente de ter filho autista ou não. Vocês acham que faria diferença, botando dentro da pergunta já, faria diferença vocês, com todo o conhecimento que vocês têm dentro do assunto, se hoje você tivesse um filho autista... Claro. Isso iria ajudar muito Com vocês certeza, para isso. porque a gente não está livre de que isso possa acontecer com a gente. De nada. Um câncer, autismo, uma deficiência, um acidente, a gente não está livre disso. Então, a gente pode um dia ter um filho autista, mas a gente está preparado para isso, né? Autista ou com outra comorbidade, pode acontecer. Então, né, vendo vocês falar e sabendo da história de vocês, eu até entendo o impacto negativo é que as pessoas, quer dizer, o que eles estão escrevendo no livro? Nem filho autista eles têm. É exatamente isso. Muitas pessoas nos criticam porque por que vocês falam sobre esse autismo? Vocês não sabem como é que é ter autismo. Vocês não podem falar sobre isso. Tem pessoas que se empoderam com uma autoridade, né, como se fosse propriedade privada. Exatamente. Mas o que essa pessoa faz pro autismo? Nada. Boa. Tem Quer mais ver? Só essa. aponta o dedo. Cuida só, um outro exemplo legal. Uma vez a gente recebeu uma mensagem, né, uma professora e tal,
E até era mãe de autista, se eu não me engano, né? E, cara, ela implicou total, assim, porque a gente usava o termo azul, o diário azul, porque o azul representava não sei o que e agora não representa mais, é um estigma e tal. E aí depois o quebra-cabeça, que o quebra-cabeça também, porque o quebra-cabeça não foi criado pela comunidade autista. Porque a comunidade autista não vai aceitar você. E aí assim, isso não vai dar bom pra vocês e tal, não vai longe a coisa assim. E talvez não vá muito, né? A gente já foi trabalhar o livro na Europa, né? O livro está presente em todos os estados do Brasil. A gente está indo devagarzinho, assim, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que muita gente fala, assim, como vocês disseram, né? A comunidade autista. E aí eu fico imaginando como se fosse lá uma cidade murada, uma fortaleza, e todos os autistas estão lá dentro. E aí tudo é decidido por todos eles. E aí eles têm uma opinião sobre se eles gostam de café, se eles tomam água, se eles... Sabe? É a comunidade autista. E, cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. Inclusive, falando sobre o quebra-cabeça, né? Geralmente, minha opinião, né? Por que tem um quebra-cabeça ali? Não, é porque é falado que o quebra-cabeça não foi feito por autistas. Foi feito por um médico lá, anos atrás. Então é uma resenha, assim, na minha opinião, Ou sabe? seja, uma resenha que é inútil, que não muda em nada a vida das pessoas, de verdade. Porque às vezes a gente olha ali o quebra-cabeça e o TEA, assim, né? Que eles colocam, né? Sim. Só que a gente também tem depoimentos de amigos nossos, amigas autistas, que participam do livro até, que falam, quando eu recebi o diagnóstico é como se as peças tivessem se encaixado. Cara, então assim, não sabe, essas verdades absolutas, esses donos da razão, sabe? A gente não dá bola pra isso, sabe? A gente é focado em fazer coisas. Como disseste bem, o que essas pessoas estão fazendo, na verdade? Será que elas estão fazendo alguma coisa? Então, essa é a pergunta que fica. A gente está fazendo. E vai continuar de olho azul e vai ter sempre o quebra-cabeça ali. Mas existe ainda muitas pessoas ainda, então, que vêm de contra o trabalho de vocês, então. Sim, naquela questão... Só para responder aquela pergunta, né, que a gente tinha feito lá no começo. Naquela questão de, vocês não têm envolvimento pessoal com o autismo. A gente sempre rebate, as pessoas perguntam, por que vocês estão falando sobre autismo? E a gente rebate com outra pergunta. Por que não? O que é inclusão? Falar sobre autismo, então, é só quem vive o autismo. As pessoas que não sabem o que é, que precisam aprender sobre o assunto, não podem falar sobre o assunto. O que é inclusão, então? Tu quer inclusão ou tu não quer inclusão, sabe? Então, a gente traz isso para as pessoas que não vivem o autismo também verem que aquilo pode estar muito presente na vida delas. Num vizinho, na rua, no trabalho, no ônibus, no mercado. E até mesmo hoje, eu como pai não tenho filho autista, mas amanhã depois eu posso ter netos autistas, né? Sim. E assim, sobrinhos, como eu tenho sobrinhos, entendeu? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? De uma certa forma, né? Exatamente. Para poder receber, para poder saber o que falar, o que fazer, como Não tem agir. alguma iniciativa da medicina que se faça esse tipo de diagnóstico já na fase infantil da criança? É que o diagnóstico, ele, como eu falei, né, ele é clínico, né? Ele não é laboratorial. Que sim, é feito já na fase inicial de vida, né? Poucos meses. Geralmente ali. a partir dos 2 anos de idade, assim, os pais já conseguem perceber alguns sinais. Mas não é algo que tem que ter a iniciativa dos pais, não pode já... Como tem o teste do pezinho, tem os outros testes que o bebê já sai da maternidade já não com tem nenhum exame não que tem possa mostrar que a pessoa e é a medicina autista. não avançou nesse caso assim para desenvolver algo Ainda assim. não. Ainda não. E isso até é uma falha, digamos assim, uma carência, né, nos sistemas de saúde de ter um acompanhamento maior assim, né? Seria necessário uma presença maior, né, dos protocolos de saúde, digamos assim, para estar mais presente mesmo. Porque senão não haveria adultos autistas que passaram a vida toda sem diagnóstico. Ou receberam diagnóstico com 50 anos.
Entende? Que tem no livro, inclusive, né? Pessoas com 40 e poucos, 50 e poucos que receberam diagnóstico nessa altura, né? O que acontece assim, no autismo, falando na parte mais técnica, né? Existem hoje, esse ano inclusive foi lançado, antes era o grau leve, moderado e severo. Agora são nível 1, 2 e 3 de suporte, que são classificados ao autismo. O que é isso? O nível 1 de suporte é quando a pessoa ela não precisa de ajuda no seu dia a dia. Ela consegue fazer as coisas sozinha. É um autismo um pouco mais leve e ele é o mais difícil de diagnosticar. Às vezes a pessoa ela é autista e ela nunca vai saber. E a gente nunca vai perceber nela, assim, talvez algumas sutilezas, mas aquilo afeta a vida dela em várias questões. Tem o nível 2 de suporte, que é quando a pessoa ela já precisa de alguma outra pessoa ajudando ela em algumas coisas da vida, tipo alimentação, pegar um ônibus, comprar uma passagem, fazer um check-in no hotel, algumas coisas. Esse já é um autismo que é um pouquinho mais fácil de perceber. Já o nível 3 de suporte, essa criança ou adulto precisa de total suporte em tarefas diárias, para comer, para ir no banheiro, às vezes ela é não verbal, ela não fala. Então, essas diferenças do autismo no nível 1 para o nível 3 são diferenças gritantes. Diagnosticar, né? Sim, porque no nível 1 é muito difícil de perceber, principalmente nas mulheres. Geralmente as mulheres elas são diagnosticadas com 40 anos, 30 e pouco, 50, 60 anos, porque a mulher ela disfarça muito bem. Existe uma coisa que se chama masking, que é mascarando. Ela mascara as suas emoções para as outras pessoas. Então é mais difícil ainda o diagnóstico no público feminino, seja criança ou adulto. Já no menino, já é mais fácil. Não sei se isso é uma questão cultural, do homem e da mulher, mas acaba sendo mais aparente, assim. As crianças sofrem muito com isso, acho que até na escola, né? Às vezes uma criança fica mais comedida, mais de canto, assim, e as outras usam ela como chacota, assim, como brincadeira, né? Sim. E essas crianças, elas não sabem o trauma que estão aumentando naquela criança, né? Se tu me permite, eu vou pegar mais um exemplo? Claro. De hoje também. Hoje? Tudo hoje. Tudo podcast hoje. Dá pra mostrar as datas pra tudo confirmar. hoje. Mas olha só que interessante, né? Tu falaste de um exemplo no ambiente escolar entre crianças, que uma fica mais afastada e as outras não. Como dói, né? Ver a criança assim, né? Não Aí a gente fica exatamente, tipo excluído assim, né? Hoje eu perguntei para uma autista adulta, em função do nosso novo projeto, né? O que ela diria em relação assim, o que precisaria ter para os autistas nas empresas, o que falta, sabe? Queria a opinião dela. E dentre várias coisas que ela me falou, uma autista adulta, tá? Guarda o exemplo que tu me deu agora. Eu vou citar aqui, porque até ela me autorizou, né, de usar. Olha só. Sofri muito em um escritório de advocacia por ser diferente e não ter ninguém que pudesse entender minhas dificuldades de interação social. Se você é diferente, você simplesmente é deixado de lado pelos colegas. É uma adulta que está falando. Nossa. Eles pensam que a gente é arrogante, antipático e te excluem de tudo. Claro que podemos preferir não ir em festas barulhentas, mas ficar sabendo que os colegas se reuniram na segunda-feira e não te convidaram não é nada legal. O preconceito dói e isso que precisa ser trabalhado nas empresas. Ou seja, o mesmo exemplo que tu deu na vida infantil, na escola, é o que essa mulher adulta relata no trabalho. De repente ela já tinha vivido isso, né? Na infância, né? Na escola, na adolescência, né? Na juventude. E isso aí depois só continua. Só que o que acontece, de repente até aprende a se defender disso, né? De uma certa forma, né? Isso até é triste saber que tem isso, né? Tem. Quando é criança ainda tem inocência que é criança. É o que mais tem, na verdade. E adulto fazer isso aí, sabe? É uma coisa... Eu acho que o Guga tem uma pergunta que o pessoal fez a respeito disso, né? Sim. Sobre empresa. E eu acho que é bem legal a pergunta.
Manus Danetes de Sapucaia. Ela mandou para nós ali a pergunta assim, ó: por que muitas empresas não oferecem treinamentos e oportunidades de trabalho para pessoas autistas, assim? Então, muito boa essa pergunta, porque culmina muito com um novo projeto que a gente está iniciando agora na Causa Nobre. O que a gente identificou com relatos assim, como esse e vários outros, né? Que a gente precisava ir para o ambiente das empresas, falar sobre autismo lá. Sendo a empresa um ótimo lugar para trabalhar, conscientizar pessoas sobre determinados temas e causas. A gente sempre viu a empresa como um bom ambiente para isso. E a gente percebeu, conforme a gente começou a fazer palestras sobre o assunto em empresas, em igrejas, instituições, escolas, que às vezes as pessoas não sabiam o mínimo sobre o assunto. Teve um evento que a gente foi esses dias, que o pessoal estava organizando a fila de entrada e o segurança falou assim, primeiro aqui vai entrar os PCDs. E as pessoas olharam assim, o que é isso? É partido político? Tá? O mínimo as pessoas não sabem ainda. E aí, devido a essa falta de informação, acontece o preconceito, porque o preconceito, a raiz dele é na falta de informação, né? É na falta de conhecimento. Então, a gente identificou que precisaria ir para as empresas. Pensando nisso, até eu trouxe para mostrar aqui, nosso novo projeto em primeira mão. Em primeira mão. Olha só, em primeira mão, então. Câmeras. É o selo. Atenção. Marcas com causa. TEA. O que é isso? Isso é um selo empresarial que nós vamos trabalhar com as empresas, com as organizações, no sentido de sinalizar para a sociedade que aquela empresa que tem o selo, ela foi capacitada, ela foi treinada, seus colaboradores, a empresa de um modo geral, para entender minimamente sobre o assunto do autismo, para que ela possa, inclusive, atender melhor seus clientes, para que ela possa ter políticas de contratação de pessoas autistas, para que ela possa entender no seu grupo de colaboradores as necessidades, os desafios, se dentro desse grupo houver uma pessoa autista. Então a gente identificou essa necessidade e criou esse selo que nós já estamos começando a trabalhar com algumas empresas, essa certificação. Então a empresa vai passar por uma série de treinamentos validados por profissionais de diversas áreas da saúde, da educação, com a nossa experiência também em comunicação, em marketing, gestão, para que essas empresas tenham um preparo. Nós temos visto inúmeros casos, inúmeros exemplos, a gente até conversava nos bastidores, né, de situações onde as famílias são constrangidas, os autistas são constrangidos. Em fila de supermercado, por exemplo, aí vai ver o porquê aconteceu lá, a caixa fala que a pessoa não tinha cara de autista, quando o autismo não tem cara, né? E outras situações, sabe, de maus tratos mesmo. E isso gera um prejuízo enorme para a empresa, para a organização, sem contar o prejuízo emocional para aquela pessoa que está ali. Igor, essa capacitação ela é reconhecida? Tem que ter alguma homologação, alguma coisa assim? Como é que funciona? Na verdade, essa certificação, a gente vai fazer ela no mesmo modelo de várias outras certificações e selos, né, que são validados pelos profissionais que vão estar atuando, né, na formação dessa capacitação. A gente gosta de brincar que é como surgiu lá as estrelas Michelin, né? Que começou do zero lá com a empresa mostrando uma rota turística de gastronomia lá e acabou se transformando no que é hoje, né? Então nós vamos trazer esse respaldo de profissionais que nos acompanham em diversas áreas, né, para transmitir para as empresas isso, que é uma coisa que nós já temos feito, só que através de palestras que a gente tem dado. Só que a gente observou que é necessário muito mais que uma palestra. É necessário um treinamento, uma capacitação. É treinar minimamente essa empresa para que ela esteja atenta a esse público. E um dado importante que a gente não falou ainda são os números atuais do autismo, né?
Hoje, os números tratam ali uma prevalência de 1 por 36. Ou seja, a cada 36 crianças que nascem, uma será autista. Isso hoje, esse é o número. Quando há 15 anos, mais ou menos, anos 2000, o número era de 1 para 150. Ou seja, olha o tamanho desse público, olha o tamanho dessa comunidade. Tem alguma coisa a ver com... Às vezes a gente ouve algumas coisas tipo, a criança quando fica muito na tela do celular, ela pode desenvolver... a mãe foi jogar um futebol lá, bateu com a bola na barriga lá e desenvolveu algumas coisas assim que às vezes na ignorância a pessoa até pensa, né? Ou pode até associar, né? Que o seu filho, ou porque ficou muito no celular, ficou muito na TV, ou ficou muito no computador, né? Ela associa isso ao transtorno que a criança pode ter. Bom, falando assim na área da psicologia infantil e também nessa questão do uso de telas, né, mais especificamente. Até se o adulto fica muito tempo olhando o TikTok ou o Instagram, ele já fica dependente daquilo. André? Essa é do André. Essa pessoa já fica dependente. Vocês vão ver na configuração deles lá, 5 horas só de Instagram. Eu não sei TikTok, os outros, mas só de Instagram é 5 horas. Então, se um adulto já desenvolve um vício daquilo, se tu tira aquele telefone da pessoa, ela já pode causar alguma necessidade daquilo, né? É como se fosse um uso de uma droga. Parou de usar, tu viciou naquilo, mau humor. O que eu vou fazer agora? É o André. Agora tu imagina uma criança que não sabe nada. Ela tá aprendendo, ela deveria estar brincando. Coloca uma criança, desde o seu primeiro mês de vida, já coloca ali uma tela para ela ficar olhando os bichinhos. O que essa criança vai desenvolver mentalmente? O que ela está aprendendo? O que ela está consumindo, né? Tem crianças... E o que isso pode ocasionar, né? Isso, tem crianças... A gente viu um vídeo de uma criança dormindo, assim, ó. Mexendo o dedinho. Então, as pessoas estão associando isso a uma causa de autismo, coisa que não é, sabe? O autista, ele nasce autista. Agora, desenvolver autismo por causa de alguma coisa, alguma situação, isso não. Isso não existe. Ela só não vai saber lidar com a situação de não ter mais a tela, de não ter... Exatamente. É verdade, é isso aí. Isso. Agora tem um termo que antigamente chamavam as mães geladeira. Que era a mãe que não dava atenção para o filho o suficiente. Daí ele se tornava autista. Isso também é um mito. Que também muitas mães são culpadas pelo filho ser autista. E isso é anos 80, né? E hoje também agora tem há pouco, isso. assim, sabe? Então, o autismo, diferente de uma deficiência intelectual que pode ser gerada dentro do útero, bateu a barriga ou teve alguma questão ali de alguma doença mesmo, é diferente disso. O autismo, ele é algo genético. Não se sabe ainda o que causa o autismo, mas não é por causa dessas coisas externas, sabe? É um mistério ainda. Mas, tirando fora o autismo, se uma mãe bater a barriga muito forte, ou se a mãe estiver fazendo uso de drogas, ela pode tipo desenvolver trauma, né? Outras condições, não o autismo. Uma criança com, daqui a pouco, microcefalia, pegou alguma doença, toxoplasmose, alguma coisa assim, que a criança fica com a cabeça, com o cérebro com a água, né? Então, isso são outras coisas... Hidrocefalia, né? Hidrocefalia, isso. São outras coisas que não são ligadas ao autismo. Então, podem acontecer, mas não é autismo. Não é autismo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é a história que mais impactou vocês em todo esse tempo de experiência que vocês trabalham nesse determinado assunto? Que pergunta boa. Sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Qual a história que mais marcou? Assim? Vocês mais gostaram de escrever no livro, de botar que tocou vocês mesmos? Assim? Nossa. Olha, porque é tanta gente. São muitas. Mas... mais de 100 e poucas famílias que a gente conversa sempre. Mas assim, uma que me chama, assim, que eu tenho um carinho muito especial é por uma amiga nossa, a Isabel, que ela tá nos livros. Que é a que disse lá, que eu comentei antes, que as peças se encaixaram quando ela... Ela acompanha vocês? Sim. Olha pra câmera, ela mandou um abraço pra ela, você, o casal aí. Isabel. Esperamos no próximo Diário Azul.
E ela tá conosco desde a primeira edição, contando a vida dela, né? Ela recebeu o diagnóstico adulta já e, enfim, trabalha casada com filhos, mas ela conta ali, sabe, como foi isso e como é a vida dela, as coisas que ela gosta de fazer, os assuntos que ela curte. E eu acho muito legal, assim, porque ela transmite coisas com muita verdade, sabe? E é interessante a gente acompanhar como é a relação de um adulto que descobre o diagnóstico na fase adulta. Porque ele viveu até aquele momento sofrendo por vários motivos. A incompreensão das pessoas, dela própria às vezes, né, por se achar diferente, não entender o que está acontecendo. Então, muitos relatos mostram assim que a pessoa começa a ver que as coisas começam a fazer sentido. É um alívio, sabe? Ela é casada. Uhum. Autista gera autista? Existe um percentual maior de probabilidades da mãe, quando é autista, ter um filho autista, vice-versa. Existem números assim que são mais elevados. A genética também tem a ver. Não é uma regra, né? porém pode sim ter filhos autistas também, mais de um filho autista também, e cada um diferente um do outro. Uhum. Como a gente mencionou, né, por ser de ordem genética, né, então isso está muito relacionado, né. Tinha vezes, tem vezes que nós encontramos, às vezes, os avós das crianças com autismo ou do adulto autista. E a gente acaba, depois de anos assim, trabalhando com autistas, conhecendo, conversando, a gente acaba percebendo alguns detalhes. Não é verdade. Em avós, pessoas com 70, 80 anos. Coisa que você eles já consegue nunca... identificar isso? A gente não pode dizer que sim, né? Mas porque traços, né? Assim que traços, sim. Sim, a gente até tem muito cuidado quando vai falar isso, né? Sim, As pessoas não acharem, estão falando que olha, porque já tá diagnosticando, falou já que era tá multidisciplinar, nem médico já tá. Mas assim, traços, comportamentos, características, sim, tu consegue ver algumas. Agora, se não Agora, sabe, se né? tem que Agora, diagnosticar. isso é legal, né? Saber assim, ó, vocês, da forma com que vocês veem esse trabalho e vocês têm profissionais que trabalham na volta de vocês, fomentando todo esse trabalho que vocês fazem, como é que é o convívio, o relacionamento de vocês com esses profissionais, psicólogo, médicos, como eles enxergam e como eles aceitam, como é o relacionamento de vocês com eles? Eles viram nossos amigos. A gente vira amigo pessoal praticamente, assim, porque a gente aprende muito com eles. É harmoniosa, né? então. Sim, muito. Sim, total. Tem sinergia. Sim, total. Uhum. Aliás, a sinergia é o que faz haver o Diário Azul, senão não haveria. Porque o Diário Azul, desculpa, a gente costuma dizer que ele é um livro vivo, porque ele conta diversas histórias de diversos ângulos. E ele tem uma leitura muito simplificada para as pessoas. Ele não é um livro acadêmico, que a pessoa não vai conseguir ler. Então, qualquer pessoa, de qualquer idade, consegue ler o Diário Azul. Até com as histórias dos profissionais da área médica. As pessoas conseguem ler e entender. Porque a gente trabalha no texto para que ele fique simplificado, para que todos entendam. Não é só um livro só para quem é diagnosticado, né? Sim, é um livro para todo mundo. Para todo mundo. E até eu gosto de dizer, assim, deixar bem claro que as estrelas do Diário Azul são esses profissionais, essas pessoas que escrevem. Uhum. A gente ainda hoje continua e vai continuar se considerando aprendizes e apenas um instrumento para dar voz para essas pessoas, sabe? Maravilha. Mas quem são as estrelas são elas. São os profissionais, são os pais, são os autistas que escrevem ali suas vidas, abrem suas vidas, né? Isso, cara, isso não é fácil. Tu abrir tua vida, tu colocar ali teus desafios. Tuas dores. Pô, não é fácil. Teus traumas, né? Então a gente se sente muito privilegiado até, sabe? De ter acabado caindo pra gente esse trabalho, essa missão, que é de dar voz para essas pessoas. Inclusive, agora em dezembro vai ter uma exposição aqui em Canoas, lá no Canoas Shopping, do dia 16 ao dia 30, que vai ser uma exposição do Diário Azul. Então vai estar lá no shopping uma exposição contando toda a história do projeto, fotos da galera, sabe? Desde o início.
Eles são as estrelas, sabe? Eles que vêm contando os seus relatos, somando, e quando surge alguém buscando um profissional, a gente tem vários para indicar, sabe? Porque são de confiança, são profissionais excelentes, então isso é muito bom, sabe? Vocês têm muito conteúdo ainda para passar para nós, né? Eu acho que ainda vai ter que ter o retorno, né? Vai ter que ter o 2, o 3 e o 4, eu acho. Vamos lá para os nossos patrocinadores mais uma vez aí? Vamos. E nós, Deixa eu pegar depois disso, eu acho que a gente pode preparar o presente aí, né? Opa! Para dizer aí, ó, tem um presente aí, certo? Pro casal, esse casal. As perguntas do... Perguntas? Vamos depois dos patrocinadores, então vamos às perguntas. Eu já fiz a pergunta. Tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver. Tinha mais uma pergunta que o pessoal tinha feito, né? Não, essa eu já fiz também. Já fez? Tu fez as perguntas que estavam ali? Já foi. Então vamos para os nossos queridos patrocinadores. Prêmios do Gordinho. Gordinho que trouxe presente para você. Gordinho. Sim, hein? Gordinho ali, ó, dá o presente. Vamos aproveitar ali, ó. Participe com confiança. Sorteios pela Loteria Federal. Prêmiosdogordinho.com. O nosso colaborador é que deu presente aí para esse casal maravilhoso aí da Causa Nobre. SilverPay, inovando pagamentos. SilverPay.com. Take Place, marketing digital. Seu cliente vai chegar até você. takeplace.com.br. 7 Logísticas, agora use brechó. Renascer Celular, Salamon Esportes, MR Veículos. Esses são nossos colaboradores. Deixa eu te dar o presente para eles. Então, vou dar o presente para vocês, né, do Gordinho Celulares. Obrigada, Gordinho. Muito obrigado. E a hora que vocês Parabéns. conhecerem eles, vão ver que aqui é um gordinho fofinho, gente boa, legal. Assim, Gordinho simpático, sabe? simpático. Massa. É aquele... Oi? Abro aqui pra Pode mostrar. abrir, abre pra gente... Era uma ver junto, vez é. um papel de presente. Pode. Opa! Olha que show! Olha Olha aí, aí, ó. Presente do Gordinho. Olha. Ai, que lindo. Show de bola. Mini speaker. Top. Muito obrigado. Ai, mais uma obrigada, vez. Vá. Muito lindo. A gente se sentiu chique Prestigiado. agora. Eu queria agora ouvir de vocês assim, ó, para vocês deixar o contato de vocês, as redes sociais de vocês, falar do selo, o que as empresas procurassem vocês, falar um pouco sobre esse final aí para vocês das redes sociais, o meio das empresas poder chegar até vocês, que eu acho mega, ultra importante as empresas estarem junto com esse selo, junto com essa causa, abraçando ela, né? E deixar para vocês aí das redes sociais. Bom, em primeiro lugar, dizer que a gente também tem presente para vocês. Então, os Diário Azul que estão ali. Olha são só. para Opa. o programa, para o podcast. Obrigado. E a gente faz votos aí de muito sucesso para vocês mesmo, sabe? A gente está muito feliz de estar aqui. Bom, as empresas e as pessoas e qualquer parceiro pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, principalmente, que é o Causa Nobre BR. Muito fácil. Causa Nobre BR. Causa Nobre BR. A gente vai responder diretamente ali, só nos chamar que a gente já responde praticamente na hora, né? Que a gente está quase sempre online ali. E as empresas, por que é tão importante, né? As empresas entrarem em contato e buscarem essa certificação? Como eu falei, hoje nós temos que tomar consciência de que o mundo precisa funcionar de uma maneira um pouco diferente do que vem funcionando até agora. Porque algumas coisas não estão dando certo. Então a gente tem visto aí que alguns problemas precisam ser resolvidos de forma imediata. A gente sofre muito com muitas coisas, né? E uma coisa que eu costumo dizer é que o ambiente ele acaba interferindo na nossa vida. A gente tem aquela falsa impressão de viver nas nossas bolhas, né? Então a gente acha que não é problema nosso, que o autismo não tem nada a ver comigo, câncer de mama não tem nada a ver comigo, racismo, violência doméstica não tem nada a ver comigo, até o momento que passa a ter a ver comigo. Então é aquela ilusão da caverna, né? A ilusão da bolha. A gente precisa quebrar esse mito, porque isso não é verdade.
as coisas que estão ao nosso redor, vai ter um momento que elas vão bater na nossa porta, de uma maneira ou de outra. Então eu não preciso ter essa dor pessoal para que eu possa fazer alguma coisa, querer fazer algo sobre aquilo ali. Hoje a gente está falando sobre autismo, mas pode ser sobre outro assunto qualquer. Pode escolher o tema, a premissa é a mesma. Nós precisamos atuar, porque senão aquilo ali vai voltar para nós de uma forma ou de outra. Essa certificação, Marcas com Causa, ela atua nesse sentido, de preparar as empresas, transformá-las num ambiente melhor, para que elas, além de fazerem seus negócios, suas vendas, o que é muito bom, possam também servir para impactar positivamente a sociedade. Se a gente impactar o ambiente ao nosso redor positivamente, vai ser melhor para todo mundo, porque para aquela empresa vai ser bom também, para aqueles colaboradores vai ser bom, para os clientes vai ser bom. É um ciclo, sabe? É uma onda que vai crescendo cada vez mais. Então, eu convido as empresas que possam estar entrando em contato com a gente, buscando essa certificação, porque só tem ganhos nesse processo, sabe? A gente vê exemplos horríveis de... Um trabalho de inclusão também, né? Exatamente. E quando a gente vê exemplos ruins, todos perdem. A empresa perde, a pessoa, o cliente perde, a sociedade perde. A gente tem que mudar isso. A gente tem que ir para uma situação onde todos ganham. E com uma certificação dessa, todos ganham. Então eu convido as empresas que comecem a pensar seus negócios não só como uma forma de fazer dinheiro, porque não é ruim fazer dinheiro, é muito bom, mas há poder nas empresas para fazer muito mais do que isso, para gerar impacto social, sabe? Então olha só que importante uma decisão dessas, né? Se eu optar por fazer da minha empresa uma ferramenta, uma arma de transformação social. Isso é muito bom, porque lá na frente a gente vai ter depoimentos como esse que eu citei agora, sabe? De pessoas que lá atrás, por uma coisa que de repente para nós pareceu pequena, para aquela pessoa fez a diferença, para aquela pessoa mudou a vida dela em algum momento. Então esse é o convite que eu quero deixar para todos que estão ouvindo, empresas, pessoas, que a gente possa plantar uma semente do bem, porque essa semente vai crescer e vai crescer legal, vai dar bons frutos. Igoriana, onde o pessoal pode então adquirir o livro de vocês? Pode entrar em contato com a gente ali pelo nosso Instagram mesmo, pelo nosso WhatsApp também. Fala o endereço novamente do Instagram. É Causa Nobre BR. Tá. Por ali a gente encomenda, envia tudo. Também tem um livro digital, o e-book. Tem todos os livros ali. E se hoje uma pessoa quiser querer comprar um livro de vocês, qual é o valor do livro físico? O livro físico custa R$30. E ele em mídia? Ele em mídia não, né? E-book, né? R$22, as 13 22. edições inclusas. As 13 edições. As 13 edições. Baita aquisição, hein? Tá valendo. Tá valendo. De presente de final de ano, ó. Goga? Uma última pergunta para vocês. Queria que vocês definissem assim, uma frase bem bonita, assim, vocês dois, o que define vocês dois dentro da Causa Nobre, assim, uma frase de vocês dois, assim, vocês definindo vocês dois na Causa Nobre. Pergunta simples essa tua. Barbada para responder no final. Assim. Nossa. Eu diria que eu sou uma eterna buscadora, eterna conhecedora, aprendiz. Nessa questão da Causa Nobre me trouxe muitos ensinamentos, coisas assim que quando eu tiver 60 anos, 70, eu vou agradecer a Deus por ter aprendido nova, sabe? Porque eu costumo dizer que, tem uma frase assim que eu gosto de dizer, que nós estamos vivendo uma idade média moderna. Vivemos uma idade média moderna. Com tanto conhecimento, com tanta rede social, com excesso de informação, mas o ser humano ainda, infelizmente, não aprendeu a filtrar aquilo e aprender de verdade, sabe? Então eu costumo dizer isso. E a Causa Nobre, ela trabalha para combater a desinformação, a ignorância em nós mesmos também, nas outras pessoas, tentando lutar contra isso e trazer uma evolução de passinho em passinho, né, para o ser humano. Então, me classificando, diria isso.
concordo com tudo que ela disse, obviamente, mas, e também complementando, né, eu gosto de pensar da seguinte maneira: todas as dores que a gente enfrenta hoje na sociedade, isso é a minha forma de ver, né, o que para mim faz sentido. As dores do preconceito, da violência, da miséria, todas elas mostram um distanciamento do divino. Quando eu falo divino, eu digo da nossa essência, do que realmente nós somos e do que a gente veio fazer aqui nesse lugar. Esse distanciamento gera todas essas mazelas, sabe? Então as pessoas buscam do lado de fora tantas coisas, e esse é o problema principal. Isso que gera tanta dor, tanta raiva, tanta angústia interna e externa, sabe? Quando a gente vem falar do autismo, a gente vem falar de preconceito acontecendo, desrespeito, as pessoas não querem saber, tudo isso são sintomas, sabe? De uma causa mais profunda. Então eu acredito que esse nosso trabalho, ele é semear, sabe? Tentar semear, como eu falei, a verdadeira essência, assim, sabe? De tentar fazer com que as pessoas busquem realmente aquilo que elas são. Porque quando elas estão longe disso, elas sofrem. Quando alguém está feliz, não existe violência. Já viu alguém machucando alguém estando feliz, estando bem? Ela machuca alguém quando ela está mal também. E eu vejo isso. Isso se aplica para qualquer causa. A gente está falando hoje de autismo, mas se a gente estivesse falando de violência doméstica, preconceito, racismo, machismo, qualquer coisa, a premissa é a mesma, sabe? Então, não só nos classificando, mas como mensagem final, eu deixaria essa, sabe? Da gente sempre buscar se reconectar com quem realmente nós somos e com o divino que existe em cada um de nós, porque isso resolveria grande parte dos problemas que a gente tem hoje. Autismo para vocês em uma só palavra? Eu não falaria do autismo, eu falaria do autista. Ser humano. Ser humano. Ser humano. Exato. Legal. Então, Igor e Ana Carolina, obrigado por estar conosco aqui. Foi para nós um momento onde a gente se abasteceu de muita informação, porque a sociedade é muito ainda desinformada desse assunto. Então nós agradecemos o tempo que vocês estiveram conosco, a quantidade de informação que vocês nos passaram, porque isso com certeza faz nós olharmos com uma outra visão. E esse prisma aí faz com que a gente se torne cúmplice da causa de vocês, essa causa nobre, certo? Goga? Eu só tenho a agradecer a vocês, né? Eu acho que para o nosso primeiro mesa aberta, assim, foi um assunto diferenciado, um assunto produtivo, um assunto emocionante, um assunto curioso, né? Então, tudo junto nisso, né? Assim, falando do divino no final, maravilhoso. Então, acho que não poderia ser melhores pessoas para estar aqui hoje, nosso primeiro dia, vocês dois, né? Deus não faz nada, né? Então acho que aqui nós todos aqui nessa sala temos o mesmo segmento de fazer o bem, de fazer o correto, de fazer o certo, assim, de todas as coisas, né? Então agradecer muito a vocês, né? Hoje eu aprendi muito, acho que todo mundo aqui aprendeu muito e espero que isso a gente consiga passar, né? Que hoje eu vi o intuito do Mesa Aberta, né? Que a gente está começando hoje, mas hoje eu vi que é isso aí, é um papo bacana, legal, conversando, descontraído, mas com muito conteúdo, muita história, muita coisa bacana. Queria agradecer vocês, que Deus abençoe vocês, que venha o quarto, o quinto, o sexto e que só vai. Amém. Amém. Obrigado pelos presentes. Vocês são bem-vindos para que na segunda vinda de vocês tragam muito mais informações para nós, tá? Nós vamos estar esperando vocês de braços abertos. Obrigada, vai ser uma honra, com certeza. Obrigado. Valeu. É isso aí, né? Tchau. Então, você foi. Primeiro Mesa Aberta. Aqui galera, também veio muitos. Nós agradecemos aí todos vocês que estavam conosco. Um grande abraço a todos vocês que vão assistir. E assim, ó,
tem muito conteúdo para aprender. Nós nos despedimos, mas aguarde que muita coisa agora, através do Mesa Aberta, vamos nos abastecer e abastecer a família brasileira com assuntos diversos, para nos edificar, para transformar, para nos encher de mais informações de muitos assuntos que muitas vezes, como esse de hoje, a gente muitas vezes é ignorante, é desinformado e com isso a gente cresce um pouco mais, certo? Um grande abraço. Tchau.